Capítulo 3. Um nevoeiro úmido e cinzento descia das montanhas acima de Chongqing, apagando as casas, o rio, os mastros dos navios lá embaixo, transformando as luzes das lojas em borrões entre amarelos e alaranjados, amortecendo os sons e talvez melhorando a aparência de parte daquela cidade. Ouvimos o ruído de passos e um homem idoso e encurvado surgiu vagamente em meio ao nevoeiro, perdendo-se logo de vista em seguida. Ali o silêncio era estranho e os sons únicos que se ouviam estavam abafados. O nevoeiro formava uma tapeçaria grossa que amortecia tudo. O Huang e eu tínhamos encerrado as aulas do dia e estávamos no começo da noite. Resolvéramos sair da faculdade e das salas de dissecação a fim de respirar algum ar mais limpo. Ao invés disso, encontramos aquele nevoeiro. Eu sentia fome e o mesmo parecia ocorrer com Huang. A umidade entrava em nossos ossos, fazendo-nos sentir frio. Vamos comer alguma coisa, Lobisang. Eu conheço um bom lugar. Está bem, respondi. Estou sempre pronto a ver alguma coisa interessante. O que tem para mostrar? Quero mostrar que em Chongqing sabemos viver bem, a despeito do que você tem afirmado. Voltou-se à frente, ou melhor, voltou-se e tateou às cegas, até chegarmos ao lado da rua e podermos identificar as lojas. Descemos o morro por alguma distância e passamos por uma entrada que se assemelhava de modo notável a uma caverna no flanco de uma montanha. Lá dentro o ar estava mais espesso do que no exterior. As pessoas fumavam, soltando grandes baforadas de péssimo odor. Era praticamente a primeira vez que eu via tanta gente fumando ao mesmo tempo. E isso constituía novidade, ainda que nauseante. O encontrar pessoas com tições acesos na boca e fumando saindo pelas narinas. Certo homem atraiu meu olhar fascinado, pois a fumaça saía não apenas pelas narinas, mas também das orelhas. Apontei ao Huang e ele comentou: aquele é inteiramente surdo. Teve os tímpanos estourados, o que lhe conferiu grande valor social. Sem tímpanos para impedir a passagem da fumaça, faz com que ela saia pelas narinas e orelhas. Aborda os estrangeiros e diz: dê-me um cigarro e eu lhe mostrarei uma coisa que você não sabe fazer. Assim é que consegue fumar boa parte do tempo, mas isso não importa. Tratemos da comida. Vou fazer o pedido. Já me conhecem aqui e vamos receber o que há de melhor pelo preço mais baixo possível. Para mim era ótimo. Não comera bem nos dias anteriores, achando tudo estranho, a comida absolutamente desconhecida. Huang falou com um dos atendentes e esse fez anotações num caderninho, após o que nós sentamos e travamos conversa. A comida foi um dos meus problemas. Não conseguia encontrar o tipo de alimento a que estava habituado e tinha de comer, entre outras coisas, carne e peixe. Para mim, lama tibetana, isso era verdadeiramente revoltante. Mas meus superiores haviam dito na potala em Lhasa que teria de acostumar com alimentos estrangeiros e me haviam dado absolvição para o tipo de comida que ingerisse. No Tibete, os sacerdotes não comiam carne, mas eu não estava mais lá e tinha de continuar vivendo para cumprir minha missão. Era impossível obter o alimento desejado, sendo preciso ingerir as coisas revoltantes a mim trazidas e fazer de conta que estava gostando. Chegou nossa refeição, meia tartaruga cercada por lesmas do mar e acompanhada por um prato de sapos em carril e folhas de repolho ao redor. Estavam bastante agradáveis, embora eu preferisse tsampa. E assim, aproveitando o que tinha o melhor que podia, fiz minha refeição de sapos em caril, suplementada por talharim e arroz. Tomamos chá em seguida por uma coisa em que nunca toquei, a despeito de todas as exortações a que eu fizesse fora do Tibete, é a bebida alcoólica. Isso nunca. Em nossa crença não há coisa pior do que tais bebidas e nada pior do que embriaguez. Achamos ser ela o mais pernicioso de todos os pecados, porque quando o corpo está tomado pelo álcool, o veículo astral, a parte mais espiritual de cada um de nós, é expulso pelo físico e tem de deixá-lo à mercê de qualquer entidade rondante. Essa não é a única vida. O corpo físico constitui apenas uma manifestação, a mais baixa, e quanto mais se bebe, tanto mais mal feito ao corpo em outros planos de existência. É sabido que os bêbados veem elefantes cor-de-rosa e outras coisas curiosas, para as quais não se encontram paralelos no mundo físico. Acreditamos tratar-se de manifestações de alguma entidade maligna que esteja procurando levar o corpo físico a cometer algum malefício. É igualmente sabido que quem se encontre bêbado não está em posse dos sentidos normais, de modo que não toquei em bebidas embriagadoras em qualquer momento, nem mesmo álcool de milho ou vinho de arroz.
Pato dourado é uma bela forma de comida para quem gosta de carne, é claro. Eu preferia brotos de bambu, coisa impossível de obter no ocidente pelo visto. O melhor substituto para eles, ou o que mais se parece com eles, é um tipo de apple que cresce em determinado país europeu. O apple inglês é bem diferente, não sendo tão adequado. Ao falar da comida chinesa, tipicamente chinês, como aquele denominado chop suey, pois tal expressão designa de modo genérico a comida chinesa, isso é, qualquer prato chinês. Quem realmente deseja fazer boa refeição chinesa deve ir a um restaurante de primeira classe, chinês naturalmente, e pedir ragu de cogumelos e brotos de bambu, e depois tomar uma sopa de peixe. Em seguida, pato dourado. Não se terá uma faca de trinchar no verdadeiro restaurante chinês, mas o garçom aparecerá com pequena machadinha e partirá o prato em pedaços de tamanho correto. Depois de submetidos à aprovação do freguês, eles serão envoltos em pedaços de cebola nova em sanduíche de pão não fermentado. Apanham-se esses pequenos sanduíches e devoram-se um a cada bocada. A refeição deve se encerrar com folhas de lótus, ou para quem o preferir, raiz de lótus. Há quem peça sementes de lótus, mas qualquer que seja a escolha, será necessária uma quantidade adequada de chá chinês. Trata-se do tipo de refeição que fizemos naquela casa de pasto tão conhecida de Huang. O preço foi surpreendentemente baixo e quando nos levantamos para prosseguir a caminhada, estávamos em estado de franca cordialidade, bem nutridos e fortalecidos com boa comida, prontos para sair e enfrentar novamente o nevoeiro. Assim é que subimos a rua pela estrada que dava para Qialing, e quando nos achávamos na mesma, entramos à direita pela trilha que nos conduzira ao templo. Era hora de serviço religioso quando chegamos e as tabuletas pendiam calmas dos mastros onde não soprava brisa alguma, enquanto as nuvens de incenso também se apresentavam paradas. As tabuletas são feitas de material vermelho com ideogramas chineses dourados. Eram as tabuletas dos ancestrais, empregadas de modo bem semelhante às lápides, em lembrança dos mortos no mundo ocidental. Inclinamo-nos para Rotai e Quanvin, o deus da vida correta e a deusa da compaixão, e seguimos para o interior pouco iluminado do templo para nosso serviço, após o qual não estávamos em condições de fazer refeição noturna, preferindo envolver-nos nos cobertores e entregar-nos ao sono. Nunca tivemos falta de cadáveres para dissecação, e na Chung King de então os corpos eram coisa obtida com facilidade. Mais tarde, quando a guerra teve início, teríamos mais cadáveres do que podíamos utilizar, mas aqueles, os que obtínhamos para dissecação, eram mantidos num aposento subterrâneo cuidadosamente refrigerado. Assim que obtínhamos um corpo recém-vindo das ruas ou de algum hospital, costumávamos injetar-lhes na virilha um desinfetante dos mais poderosos que servia para conservá-lo por alguns meses. Era muito interessante descer aquele aposento e ver os corpos sobre mesas de pedra e notar que eram cadáveres magros sempre. Costumávamos travar disputas bem acaloradas para saber qual de nós ficaria com os mais magros, pois os corpos com gordura davam muito trabalho na dissecação, sendo enorme o trabalho e pequeno o resultado. Podia-se cortar sempre, dissecando um nervo ou artéria, e seria preciso dissecar uma após outra camada de gordura nos tecidos adiposos. Os cadáveres não se achavam em falta, de modo algum. Era frequente termos tal quantidade à nossa disposição que os mantínhamos dentro de tanques em picles, como diziam. Nem sempre era fácil levar um cadáver para o hospital naturalmente, pois os parentes dos falecidos mantinham opiniões fortemente contrárias a isso. Naqueles dias, criancinhas que haviam morrido eram abandonadas nas ruas, ou adultos cujas famílias não tinham meios para realizar um funeral satisfatório. Eram também deixados na via pública sob a capa da noite. Nós, estudantes de medicina, íamos a miúde pelas ruas bem cedo, escolhendo os cadáveres que mais nos agradavam e naturalmente os mais magros. Podíamos ter um cadáver inteiramente para nós mesmos, sendo comum trabalharmos 2 em cada defunto, um fazendo a cabeça, outro os pés, o que era mais agradável por causa da companhia dos colegas. Muitas vezes fazíamos as refeições na sala de dissecação se estivéssemos estudando para prestar exames, não sendo raro ver um estudante tendo a comida sobre o estômago de um cadáver, enquanto o livro de consulta que ele lia estava apoiado na coxa do mesmo. Jamais nos ocorreu naquela ocasião que poderíamos adquirir todos os tipos de males mediante infecção advinda dos corpos. Nosso diretor, o Dr. Lee, tinha todas as mais recentes ideias americanas e, de algum modo, mostrava-se quase um maníaco em copiar os americanos. Mas ainda assim era um bom homem, um dos chineses mais brilhantes que conheci, sendo um prazer estudar com ele. Aprendi muita coisa e passei muitos exames, mas continuo achando que aprendi muito mais na anatomia cadavérica junto aos quebradores de cadáveres do Tibete.
Nossa faculdade e o hospital a ela ligado encontravam-se na extremidade mais distante da estrada que vinha do porto, passando pela Rua dos Degraus. Com tempo bom, tínhamos bela visão do rio sobre os campos terráceos de plantio, pois estávamos em posição bastante proeminente, que na verdade constituía um ponto mais comercial da rua. Havia uma loja muito antiga, com aspecto de encontrar-se nas últimas etapas de decadência. O madeirame parecia carcomido, a tinta se descolava nas tábuas. A porta estava desconjuntada, mostrava-se frágil, e havia por cima da mesma uma figura de madeira em formato de tigre pintada com cores vivas. Estava de tal modo disposta que o tigre parecia estar de costas arqueadas sobre a entrada e de fauces abertas, presas de aspecto feroz e garras bem afiadas, destinadas a encher de terror o coração de qualquer um. Aquele tigre simbolizava a virilidade, sendo o antigo emblema chinês nesse sentido. A loja era um farol para os homens esgotados e para os que desejavam dispor de mais potência com que pudessem dar continuação aos seus divertimentos. Também as mulheres iam lá para obterem certas substâncias compostas, extrato de tigre ou extrato de raiz de ginseng, para quando queriam ter filhos e por algum motivo isso não acontecia. O extrato de tigre ou de ginseng continha grandes quantidades de substâncias que apenas recentemente foi descoberta pela ciência ocidental, que agora exibe com grande triunfo de comércio e pesquisa. Os chineses e tibetanos não tinham tanto conhecimento sobre os modernos trabalhos de pesquisa, de modo que conheciam essas substâncias compostas já há 3 ou 4 mil anos e não se vangloriavam indevidamente do fato. O Ocidente poderia aprender muito com o Oriente, caso se mostrasse mais pronto a cooperar, mas voltemos a falar daquela velha loja com o tigre de aspecto feroz, pintado por cima da entrada e a vitrine cheia de pós de aspecto estranho, múmias e frascos com líquidos coloridos. Tratava-se da loja do velho clínico antiga, onde ainda era possível obter sapo pulverizado, chifres de antílopes reduzidos a pó para agir como afrodisíacos e outras substâncias estranhas. Não era frequente os habitantes mais pobres da cidade recorrerem à cirurgia moderna do hospital, quando precisavam de tratamento. Iam àquela loja velha e suja, de modo bem parecido com aquele com o pai fizera ao seu tempo e talvez o avô e bisavô. Também ao seu tempo, apresentavam sintomas ao médico atendente, que eu via parecido com uma coruja com óculos de vidros grossos atrás de um balcão de madeira marrom. Debatiam o caso e os sintomas, o velho médico assentia solenemente e prescrevia com ar sério o remédio indicado. Uma das convenções estabelecidas era de que o médico deveria ter acordo e conformidade com um código especial. Tratava-se de lei submetida e de origem imemorial. Para os males do estômago, o remédio dado seria amarelo, enquanto o paciente que apresentasse doença do sangue ou do coração receberia medicamento vermelho. Os afetados pela bile ou males hepáticos, ou mesmo com mau gênio excessivo, recebiam remédios de cor verde. Os doentes de olhos recebiam loção azul. A parte interna do corpo apresentava grandes problemas com relação à cor indicada. Se a pessoa sentia uma dor interna e se acreditava tratar-se de mal de origem intestinal, o remédio seria marrom. A mulher grávida tinha apenas, ou isso lhe diziam, de tomar a carne pulverizada de uma tartaruga. E a criança nasceria sem dores. E com absoluta facilidade, quase antes de a mãe o perceber, de modo que não interrompesse o dia de trabalho, a recomendação feita em tais casos era: vá para casa e ponha um avental ao redor do corpo, entre as pernas, de modo que a criança não caia ao chão. E depois tome esse pó de carne de tartaruga. O velho chinês, médico, sem registro profissional, podia fazer publicidade e valia-se disso de modo espetacular. Em geral, mandava fixar um cartaz enorme pintado acima de sua casa, de modo a mostrar que maravilhoso curador ele era. E não só isso, mas em sua área, sala de espera e cirurgia, encontravam-se grandes medalhas e escudos que pacientes ricos e assustados lhe haviam dado como testemunho de modo milagroso pelo qual, com remédios coloridos, pós e poções, ele os curara de doenças desconhecidas e sem descrição. Já o dentista não tinha tanta sorte, isto é, o tipo de dentista antigo. Na maior parte dos casos não tinha uma casa onde pudesse receber os pacientes, que tratavam em plena rua. A vítima sentava-se num caixote e o dentista efetuava seu exame, sondagem e verificação diante do olhar de bom número de espectadores. Então, com muitas manobras e gesticulação bem estranha, passava a extrair o dente. Passava a extrair é bem a expressão, pois, caso o paciente se assustasse ou se mostrasse ruidoso demais,
Tornava-se difícil fazer a extração e havia ocasiões nas quais o dentista não hesitava em chamar espectadores para segurar a vítima que procurava escafeder-se. Não era usada qualquer anestesia e o dentista não anunciava seus serviços como os médicos mediante cartazes, escudos e medalhas, mas os fazia usando ao redor do pescoço fieiras de dentes por ele extraídos. Sempre que efetuava a extração, recolhia o dente, limpava cuidadosamente e o perfurava, adicionando a fieira como um novo testemunho da habilidade de quem já arrancara tantos. Costumávamos ficar bastante amolados no caso de pacientes nos quais havíamos gasto muito tempo e cuidados, a quem tínhamos dado o tratamento mais moderno e receitado remédios caros, e que iam subrepeticiamente pela porta dos fundos do velho médico chinês para que os tratasse. Afirmávamos ter curado o paciente, o charlatão dizia o mesmo, mas o beneficiado não dizia coisa alguma, tamanha sua satisfação por se ter livrado do padecimento. À medida que nos adiantávamos nos estudos e percorríamos as enfermarias do hospital, tínhamos com frequência de sair em companhia do médico formado, a fim de tratar doentes em suas próprias residências ou assistir em operações. Às vezes era preciso descer as encostas e chegar a lugares inacessíveis, talvez algum ponto onde o infeliz caíra, encontrando ossos partidos e carnes dilaceradas de tal modo que não mais havia qualquer possibilidade de socorro. Recebíamos visitas dos que residiam em casas flutuantes nos rios, pois no rio Qialing há quem vivia nelas, ou mesmo em jangadas de bambu cobertas com esteiras, sobre as quais eregem pequenas cabanas. Elas oscilavam à beira do rio e, a menos que tivéssemos bastante cuidado, principalmente à noite, era muito difícil errar um pé ou pisar em bambu solto que simplesmente afundava com a gente. Nesse caso, não havia grande reconforto da risada com que éramos brindados pelo grupo indefectível de meninos, sempre presentes em tais momentos desastrados. Os velhos camponeses chineses conseguiam suportar uma extensão notável de dor, e jamais se queixavam, mostrando sempre reconhecidos pelo que conseguíamos em seu favor. Costumavam fazer muito mais do que o comum para ajudar os idosos, auxiliando na limpeza de suas choupanas ou na preparação da alimentação, mas com a geração mais nova as coisas não transcorriam de modo tão agradável. Os moços estavam ficando inquietos, alimentavam ideias estranhas. Os homens de Moscou circulavam entre eles, preparando-se para o advento do comunismo. Nós sabíamos disso, mas não havia coisa alguma que se pudesse fazer senão observar. Antes de nos formarmos, no entanto, tivemos muito que estudar em ampla faixa de matérias, e por 14 horas diárias, magnetismo e eletricidade. Eis duas matérias que posso citar. Recordo-me bem na primeira aula que tive de magnetismo, da qual não fazia a menor ideia na ocasião, e que transcorreu com interesse talvez idêntico ao da primeira aula de eletricidade. O professor não era criatura das mais agradáveis, mas eis o que se passou. O Huang abria caminho em meio ao grupo diante do quadro de avisos para verificar onde estaríamos na aula seguinte, e começou a ler dizendo logo: Lobsang, temos aula de magnetismo essa tarde. Ficamos satisfeitos ao ver que estávamos na mesma turma, pois havíamos feito a sincera amizade. E seguimos pelo quadrângulo da faculdade, atravessamos sua extensão e chegamos à sala de aula, cuja porta estava ao lado daquela onde ensinavam eletricidade. Entramos, encontrando muito equipamento que nos pareceu idêntico àquele empregado em eletricidade. Rolos de fios, bastões negros de vidro, caixões de vidro contendo o que parecia água, bem como pedaços de madeira e chumbo. Tomamos lugar e o professor chegou, seguido com passos imponentes para sua mesa. Era um homem pesado em corpo e mente, e por certo fazia muito bom juízo de suas próprias capacidades, pois muito melhor juízo do que os colegas. Também estivera nos Estados Unidos, e enquanto alguns outros do quadro docente haviam de lá regressado sabendo que seus conhecimentos eram muito parcos, aquele se achava inteiramente convicto de que sabia tudo, e que seu cérebro era infalível. Sentou-se à mesa e, por algum motivo insondável, apanhou ali um martelo de madeira e bateu violentamente sobre a mesa. Silêncio, ordenou tronitruante, embora ninguém houvesse dito coisa alguma. Vamos estudar magnetismo e será a primeira aula para alguns de vocês, nessa matéria absorvente. Apanhou uma das barras dobradas em forma de ferradura e disse: Isso tem um campo ao redor. Pensei imediatamente em cavalos pastando, não falar em campo. Não falar em campo? E ele prosseguiu: Vou mostrar-lhe como esboçar o campo desse ímã com limalha de ferro. O magnetismo, prosseguiu, ativará cada partícula da limalha que formará esta por si mesmo o contorno exato da força atuante. Descuidado, observei para Huang sentado atrás de mim,
Mas qualquer imbecil pode ver o campo, para que mostrar com a limalha? O professor pôs-se em pé, em salto e furioso. Oh! Exclamou. O grande lama do Tibete, que não sabe coisa alguma de magnetismo e eletricidade, pode ver um campo magnético, não é? Ele estara o indicador em minha direção com violência e prosseguiu. Então, grande lama, você vê esse campo maravilhoso, não vê? É o único homem no mundo a conseguiu, talvez, disse com zombaria. E eu me pus em pé. Sim, honrado professor, posso vê-lo com grande clareza. Posso ver as luzes ao redor daqueles fios também. Ele apanhou novamente o martelo de madeira, batendo na mesa numa série de pancadas retumbantes. Está mentindo, asseverou. Ninguém pode ver. Se é tão esperto, venha desenhar o campo para mim, e nós veremos a tolice que vai sair. Suspirei, resignado, enquanto seguia até lá, apanhava o ímã e seguia para o quadro negro com um pedaço de giz. Pus o ímã encostado no quadro negro e desenhei a forma exata da luz azulada que via emanando dele. Desenhei também as estrias mais leves para mim, que nascera com essa capacidade e a tivera aumentado por operações. Fez-se silêncio absoluto quando terminei e me voltei. O professor me fitava e seus olhos estavam inteiramente arregalados. Você estudou isso antes, proclamou. Isso é um truque. Honrado professor, até o dia de hoje nunca vira um ímã. Pois bem, disse ele, não sei como conseguiu fazer, mas é o campo correto. Continuo achando que usou um truque. Continuo achando que no Tibete vocês só aprendem truques. Não entendi. Tirou o ímã, cobriu com uma folha de papel sobre a qual atirou limalha fina, após o que bateu no papel com o dedo e a limalha tomou a forma exata da que eu desenhara no quadro negro. Ele olhou, depois meu desenho voltou a fitar o esboço de limalha. Ainda não estou acreditando, homem do Tibete, disse, e acho que foi um truque. Sentou-se, parecendo cansado, e apoiou a cabeça nas mãos, mas logo com violência explosiva pôs-se em pé com um salto e estendeu novamente o indicador para mim. Você, exclamou. Você disse que pode ver os campos daquele ímã. Disse também que vê a luz em volta dos fios. É verdade, respondi. Vejo sim com facilidade. Certo, gritou, pois agora posso provar que está errado, que você é um impostor. Fez meia volta, derrubando a cadeira e seguindo às pressas para o canto da sala, onde se abaixou e com um resmungo de esforço apanhou uma caixa com fios aparecendo ligados a uma espiral. Ele veio colocá-la sobre a mesa à minha frente. Agora, disse, aqui está uma caixa muito interessante, conhecida como caixa de alta frequência. Você vai desenhar o campo dela para mim, e eu acreditarei no que está dizendo. Pronto, pode desenhar. Olhava para mim como a dizer, quero ver como vai sair dessa. Está bem, respondi, é muito simples. Vamos trazê-la mais perto do quadro negro, pois de outra forma estarei desenhando de memória. Ele a apanhou por um dos lados e eu pelo outro, e aproximamos do quadro negro. Segurei o giz e afastei-me da mesa. Oh! Exclamei, desapareceu. Olhei com espanto, pois ali estavam apenas fios e nada mais sem campo nenhum. Voltei-me para ele e vi que tinha a mão em uma chave. Ele desligara a corrente, mas havia em seu rosto a expressão de que se encontrava inteiramente estupefacto. Então, exclamou, você realmente pode ver o campo? Que coisa notável! Ligou novamente a chave e disse, vire de costas para mim e diga quando está ligado ou desligado. Voltei-me as costas e fui dizendo, desligado, ligado, desligado. Ele abandonou o aparelho e foi sentar-se na atitude de quem vira sua fé receber um golpe esmagador. De modo abrupto ele voltou a falar, a aula está encerrada, podem ir. Voltou-se para mim dizendo, você não, quero falar-lhe a sós. Os outros estudantes resmungaram ressentidos. Tinham vindo para uma aula que demonstrava alguma coisa interessante, e porque eram mandados embora. O professor os tocou dali, segurando um ou dois pelo ombro para que se retirassem mais depressa. Sua palavra era a lei, e tendo a sala vazia, ele disse, agora, fale-me mais sobre isso, que tipo de truque é esse? Não é truque, respondi, é uma faculdade com que nasci e foi fortalecida mediante uma operação. Eu posso ver as auras, posso ver a sua, e com base nela sei que não quer acreditar. Não quer crer que alguém possua uma capacidade que o senhor não tem. O senhor quer provar que estou errado. Não, disse ele, não quero provar que você está errado. Quero provar que meu próprio preparo, o meu conhecimento está certo, e que se você pode ver essa aura, tudo quanto aprendi está errado. De modo nenhum, retruquei. Eu digo que seu preparo serve para provar a existência da aura, porque com base no pouco que já estudei em eletricidade, nessa faculdade, vejo a indicação de que o ser humano é acionado pela eletricidade. Que asneira está dizendo, disse ele, que heresia absoluta. Pôs-se em pé com um salto e determinou. Venha comigo ao diretor, vamos acertar essa coisa definitivamente.
O Dr. Lee estava sentado à sua mesa de trabalho, ocupado com papéis e documentos da faculdade. Olhou-nos com ar gentil quando entramos, espiando por cima dos óculos que logo retirou para enxergar melhor. Reverendo diretor, disse o professor, em tom de queixa, esse homem, esse camarada do Tibete diz que pode ver a aura e que todos temos auras. Ele está querendo dizer-me que sabe mais do que eu, o professor de eletricidade e magnetismo. O Dr. Lee teve um gesto suave, indicando cadeiras, e disse: do que se trata precisamente, Lobsang? Vê auras. Isso eu já sabia. Qual é a sua queixa? O professor ficara boquiaberto de espanto. Mas, reverendo diretor, exclamou, o senhor acredita em tolices assim, em tais heresias, em truques desse tipo? Acredito piamente, disse o Dr. Lee, pois ele vem dos mais altos do Tibete, e eu soube a respeito dele por notícias mandadas dos mais altos. Poshu parecia realmente abatido. O Dr. Lee voltou-se para mim e disse: Lobsang Rampa, vou lhe pedir que nos fale com suas próprias palavras a respeito dessa aura. Fale como se não soubéssemos coisa alguma sobre o assunto. Fale de modo que possamos compreender e talvez sair lucrando com a sua experiência especializada. A coisa estava bem diferente. Eu gostava do Dr. Lee e do modo como lidava com as coisas. Dr. Lee, respondi, quando nasci trazia a capacidade de ver as pessoas como realmente são. Elas têm ao redor de si uma aura que demonstra toda variação de pensamento. Qualquer variação na saúde, no estado mental ou espiritual. Essa aura é a luz causada pelo espírito interno. Nos 2 primeiros anos de vida eu pensei que todos viam o mesmo que eu, mas logo verifiquei não acontecer isso. E então, como sabe, entrei para um mosteiro com 7 anos de idade e passei por preparo especial. Naquele mosteiro fizeram uma operação especial em mim para que eu visse com clareza ainda maior do que aquela com que via antes. Mas serviu também para me conferir outros poderes. Nos dias anteriores à história, prosseguiu, o homem tinha 3 olhos. Por sua própria loucura e incúria que ele perdeu a faculdade de utilizar essa visão, e foi esse o objetivo de meu preparo no mosteiro em Lhasa. Notei que eles estavam aceitando muito bem a explicação e prossegui. Dr. Lee, o corpo humano é rodeado, antes do mais, por uma luz azulada. Luz que tem 1 ou 2 polegadas de espessura. Ela segue e cobre todo o corpo físico, é o que chamamos corpo etérico, sendo o mais inferior de todos os outros. É a ligação entre o mundo astral e o físico. A intensidade da cor azul varia de acordo com a saúde da pessoa. E depois, mais além do corpo etérico, vem a aura. Ela varia muitíssimo de tamanho dependendo do estado de evolução da pessoa. E dependendo igualmente do padrão e da educação que ela tenha e dos seus pensamentos. A sua própria aura tem o comprimento de um homem em distância, disse ao diretor. É a aura de um homem evoluído. A aura humana, qualquer que seja sua dimensão, compõe-se de faixas rodopiantes de cores, como nuvens de cores desfilando pelo céu do entardecer. Elas se modificam de acordo com os pensamentos da pessoa. As zonas do corpo, zonas especiais que produzem suas próprias faixas horizontais de cor. Ontem, quando eu estava trabalhando na biblioteca, vi algumas ilustrações em um livro que trata de alguma crença religiosa ocidental. Ali estavam figuras que tinham auras ao redor da cabeça. Quer isso dizer que a gente do Ocidente, que eu julgava inferior a nós em desenvolvimento, pode ver auras enquanto nós no Oriente não podemos? Essas figuras de gente do Ocidente, prossegui, tinham auras apenas ao redor da cabeça, mas eu vi não só ao redor da cabeça, e sim ao redor de todo o corpo em volta das mãos, dedos e pés. É uma coisa que sempre vi. O diretor voltou-se para Poshu. Pois então, como você está percebendo, aí temos a informação de que eu dispunha antes. Eu sabia que Lobsang tem esse poder. Ele já o empregou em favor dos dirigentes do Tibete. É por isso que veio estudar conosco, ao que se espera, para poder ajudar na feitura de um dispositivo especial que seja de maior valia para a humanidade em seu conjunto, e relacionado à detecção e cura da doença. O que causou a vinda de vocês aqui hoje? O professor parecia imerso em pensamentos e respondeu: estávamos apenas começando a aula de magnetismo prático, e antes que eu pudesse demonstrar alguma coisa, assim que falei sobre campos magnéticos, esse homem afirmou que via os campos à volta do ímã, o que eu sabia ser inteiramente fantástico. Por isso convidei-o a demonstrar no quadro negro. Para o meu espanto, prosseguiu ele, conseguiu desenhar o campo e também o campo de corrente de um transformador de alta frequência. Mas, quando eu o desligava, ele não via coisa alguma. Tenho a certeza de que se trata de um truque. Dizendo isso, olhava com ar desafiador para o diretor, e o Dr. Lee respondeu:
Não, na verdade não foi truque algum. Digo isso porque sei que se trata da verdade. Há alguns anos conheci o guia dele, o Lama Miguel Dondup, um dos homens mais inteligentes no Tibete. E ele, por bondade do coração, submeteu-se a certas provas por amizade a mim e provou que podia fazer o mesmo que o Lobsang Rampa. Nós pudemos, isso é um grupo especial de que eu fazia parte, fazer algumas pesquisas sérias no assunto. Mas infelizmente o preconceito, o conservantismo e a inveja impediram que publicássemos nossas descobertas. Isso foi algo que sempre deplorei desde então. Houve silêncio por algum tempo e pensei em como era bom o diretor ao declarar sua fé em mim. O professor parecia muito sombrio, como se houvesse recebido um golpe inesperado e indesejado, e perguntou: se você tem esse poder, por que está estudando medicina? Quero estudar medicina e ciência também que possa ajudar nos preparativos para construir um dispositivo semelhante ao que vi no Planalto Shantung, no Tibete. O diretor interveio. Sim, eu sei que você participou daquela expedição. Gostaria de saber mais a respeito do dispositivo. Há algum tempo, disse eu, por sugestão do Dalai Lama, fiz parte de um pequeno grupo que subiu para um vale oculto nas cordilheiras do Planalto Shantung. Lá encontramos uma cidade que remonta a uma época muito anterior à história. Cidade de uma raça extinta, parcialmente sepultada por uma geleira, mas onde a geleira se derretera no vale oculto, onde era mais quente, os edifícios e dispositivos contidos nas construções estavam intactos. Um desses aparelhos era uma forma de caixa, na qual se podia olhar e ver a aura humana. E com base nela e nas cores, pelo aspecto geral, era possível deduzir o estado de saúde da pessoa. Além disso, podia-se ver se a pessoa estava propensa a qualquer doença na carne, porque as probabilidades surgiam na mesma hora, antes de manifestar-se na carne. Do mesmo modo, os germes da coriza surgem na hora muito antes de se manifestarem na carne, como resfriado comum. Torna-se muitíssimo fácil curar uma pessoa quando ela apresenta apenas um mal leve. O mal, a doença, pode ser eliminada antes mesmo de começar a firmar-se na criatura. O diretor assentiu e disse: o que diz é de maior interesse, prossiga. Eu visualizo uma versão moderna daquele aparelho antigo. Gostaria de ajudar na preparação de um dispositivo semelhante, de modo que até o médico ou cirurgião menos dotado de clarividência possa olhar para essa caixa e ver a aura das pessoas em cor. Pode ter também um mapa de confronto e com ele conseguir saber o que está errado na pessoa. Poderia diagnosticar sem dificuldade alguma e sem erro possível. Chegou tarde demais, disse o professor. Nós já temos os raios-x. Raios-x, repetiu o Dr. Lee. Meu caro colega, eles de nada servem para um objetivo como esse. Mostram apenas sombras cinzentas dos ossos. Lobsang Rampa não quer mostrar os ossos, e sim a própria força vital do corpo. Eu compreendo precisamente o que ele quer dizer e tenho a certeza de que a maior dificuldade que vai encontrar serão o preconceito e a inveja profissional. Dizendo isso, voltou-se novamente para mim e perguntou: mas como poderia isso ajudar nos males mentais? Reverendo diretor, respondi, se uma pessoa tem cisão de personalidade, a aura demonstra com muita clareza, pois revela uma aura dupla. Eu afirmo que com um aparelho adequado as duas auras poderiam ser transformadas em uma só, talvez por meio de eletricidade de alta frequência. Estou escrevendo essas coisas no Ocidente e verifico haver grande interesse por tais questões. Muitos homens de medicina, figuras de maior projeção, exprimiam interesse, mas invariavelmente pedem que não lhes mencione os nomes, pois isso viria a prejudicar-lhes a reputação. Mas tenho outras observações que talvez mereçam interesse. O leitor já viu os cabos de força elétrica durante uma leve bruma? Se viu, especialmente em regiões montanhosas, terá visto uma corona ao redor dos fios, isto é, uma luz desmaiada que rodeia os mesmos. Se sua visão for muito boa, terá visto essa luz piscar, fraquejar e crescer. Fraquejar e crescer, à medida que a corrente fluindo pelos fios altera sua polaridade. Ocorre coisa bem parecida no caso da aura humana. As pessoas de antigamente, nossos ancestrais remotos, evidentemente podiam ver as auras ou halos, pois souberam pintá-los nas imagens representando os santos. Isso, por certo, não pode ser atribuído por pessoa alguma à imaginação, porque se fosse apenas a imaginação funcionando, qual o motivo para pintá-los sobre a cabeça onde realmente existe uma luz? A ciência moderna já mediu as ondas do cérebro e a voltagem do corpo humano. Existe, na verdade, um hospital famoso onde foram empreendidas pesquisas em raio-x há anos atrás.
Os pesquisadores revelaram estar tirando retratos de uma aura humana, mas não compreenderam isso e tampouco se importaram com o fato, pois tentavam fotografar os ossos e não as cores na parte externa do corpo humano. Encararam essa fotografia da aura como motivo de constante aborrecimento em seu trabalho. Por trágico que pareça, toda a matéria referente à fotografia da aura foi arquivada enquanto eles progrediam com os raios-x, em atitude que, em minha humilde opinião, é o rumo errado. Tenho inteira confiança em que, com pouca pesquisa, os médicos e cirurgiães poderiam perceber a mais maravilhosa de todas as ajudas na cura dos doentes. Visualize, como fazia muitos anos atrás, um aparelho especial que qualquer médico poderá carregar no bolso, tirando-lhe daí para ver o paciente por intermédio do mesmo, de modo bem parecido àquele pelo qual alguém espia ao sol uma lâmina de vidro esfumaçado. Mediante esse dispositivo, poderia ver a aura do paciente pelas estrias da cor ou irregularidades no contorno, saber com precisão o que há com a criatura. Isso não é o mais importante, pois de nada adianta saber o que há de dentro com a pessoa, sendo preciso saber curá-la, o que poderá facilmente ser feito com o dispositivo em que penso particularmente no caso dos que tenham doenças mentais.